Conhecendo as propriedades existentes dos materiais, proporciona o manuseio adequado que cada material possui, assim o tornando útil diariamente. Logo, o conhecimento sobre tal para o engenheiro facilita a administração e a utilização adequada para a atividade direcionada. Condutividade elétrica, estação 1. Na estação 1, representando a condutividade elétrica, foram utilizadas as substâncias cobre, zinco, ferroso, ferro 2, níquel, alumínio e férrico, ferro 3, no qual foram medidas suas condutividades no sistema internacional, utilizando o instrumento condutivímetro. A medida estabelecida no Sistema Internacional de Condutividade é em microsiemens por centímetro. Observação: siemens é o que vale ao inverso de ohm. Logo, em ordem decrescente de condutividade das substâncias pré-estabelecidas, se classificam em alumínio 1648 microsiemens por centímetro, níquel 1120 microsiemens por centímetro, ferroso 800 microsiemens por centímetro, zinco 714 microsiemens por centímetro, cobre 680 microsiemens por centímetro, férrico 2,65 microsiemens por centímetro. A diferença de potencial está associada às forças de atração entre as cargas elétricas, ou seja, a região de carga positiva, onde falta o elétron, atrai os elétrons de carga negativa. Durante o deslocamento dessas cargas, ocorrem interações entre os elétrons e a cadeia de átomos. Físico-químico. Fiação elétrica de uma casa, geralmente com fios de cobre, importantes para que chegue energia elétrica na mesma. Estudos relatam que cobre possui maior condutividade elétrica dos metais, ocasionando pela quantidade de elétrons livres na última camada. Processamento de metais, estação 6. Popularmente, a lata é qualquer recipiente de metal para o acondicionamento de produtos, principalmente alimentos e bebidas. A utilização da lata de alumínio possui grande importância no segmento industrial, sendo utilizada principalmente no acondicionamento de bebidas. Constitui uma embalagem segura, pois protege o produto embalado, mantendo suas características originais, inclusive o sabor e o cheiro. O processamento executado, lixamos a parte superior da latinha, que a solda que foi feita se rompesse para podermos comparar a espessura, o formato dos materiais apresentados e obtermos a conclusão que apresentam a mesma composição. Físico. Geralmente, sua utilidade em maior fabricação é ser útil como conservador de alimentos e bebidas. Podem ser usados refrigerado ou mesmo mantido à temperatura ambiente e garantindo que o conteúdo não sofra nenhum dano. Na estação 7, remete ao processo de expansão térmica, também conhecido como dilatação térmica dos metais quando são expostos a altas temperaturas. Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Houve análise do diâmetro da placa, se aumentava ou não com o acréscimo de temperatura, e, consequentemente, aconteceu o esperado. Devido à vibração e o distanciamento entre os átomos de um corpo sólido, conhecido como dilatação superficial. Físico-químico. Um exemplo é colocar uma quantidade de chá muito quente em um copo de vidro comum, que pode ocorrer dele trincar por causa da diferença de dilatação. E por fim, a estação 8, representando a fadiga de metais, que é o fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeito a ciclos repetitivos de tensão ou deformação. O experimento foi com a utilização de um clipe, as quais são muitas das vezes fabricados de arame de aço galvanizado.
O estudo da fadiga é importante porque a grande maioria das falhas de componentes de máquinas em serviço se deve à fadiga. Físico. Houve modificação na sua forma e aparência. Nem todas as experiências foram de acordo com o esperado, como por exemplo na estação 1, na qual o alumínio apresentou mais condutividade elétrica do que o próprio cobre, o qual é considerado depois da prata, Ag, o com mais condutividade. Já os outros experimentos sequenciaram como esperado.